Nós vamos ler a palavra de Deus agora em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Se você encontrou, pode dizer, achei. Se você não encontrou, pode dizer, me ajude. Mas nós vamos ler a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 1, 5. 1 Tessalonicenses 1, 5. Deixa eu colocar esse celular no modo avião aqui para não receber mensagem agora. Assim diz a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses 1, 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Leiam todos comigo o mesmo versículo. Vamos lá todos juntos? Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Pai, fala o nosso coração, glorifica o nome de Jesus, renova, Deus, ó Pai, o primeiro amor em nós. Aquece, Deus, ó Pai, o nosso peito com a Tua palavra. Enche-nos de amor por Ti, Deus. Enche-nos de amor pela Tua palavra. Enche-nos de amor pelo Teu povo. E enche-nos de amor pelos perdidos. Ó Deus, desperta-nos para cumprir a missão que o Senhor nos entregou. E faz de nós, Deus, uma bênção. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Por que a igreja não evangeliza, irmãos? Há alguns anos atrás eu li um livro muito precioso do Dr. John Stott. O nome do livro, Nosso Silêncio Culpado. Nesse livro ele dava 4 razões pelas quais a igreja não evangeliza. Primeira razão, ele diz que a igreja não entende o propósito da evangelização. E o propósito da evangelização é que o nome de Deus seja glorificado e que a igreja obedeça a ordem de evangelizar. Mas, em segundo lugar, ele dizia que a igreja não evangeliza porque a igreja, às vezes, não conhece o conteúdo do evangelho. E para você pregar o evangelho, você tem que dizer que o homem é pecador e está debaixo da ira de Deus. Mas, em segundo lugar, você tem que dizer que Deus amou o seu povo e mandou Cristo morrer na cruz para pagar os pecados do seu povo. E em terceiro lugar, você tem que chamar o pecador à conversão, ou seja, chamá-lo ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Mas John Stott diz que a igreja também não evangelizava porque ela não entende quais são as suas prioridades. E a prioridade da igreja, em primeiro lugar, é adorar a Deus, exultar a Deus, é ter comunhão íntima com Ele e glorificá-lo. Mas depois de proclamar a glória de Deus para o próprio Deus, a missão da igreja é proclamar a glória de Deus aos homens. E isso é a missão. As prioridades da igreja são adoração e missão. Mas em quarto e último lugar, o Dr. John Stott, no seu livro Nosso Silêncio Culpado, dizia que a igreja não evangeliza porque ela ora pouco e porque ela não depende do poder do Espírito Santo na evangelização. Que Deus tenha misericórdia de nós. Por que você não tem evangelizado? É porque você não conhece os propósitos da ordem de evangelizar, que é a glória de Deus e a obediência dessa ordem? É porque você não entendia o conteúdo do evangelho? É porque você não sabe qual é a prioridade da sua vida e da igreja, que é a adoração e a missão? Ou é porque você tem orado pouco e não tem tido comunhão com o Senhor? Nesse texto que nós lemos, queridos irmãos e irmãs, Paulo está em Corinto, escrevendo uma carta para a igreja de Tessalônica que ele tinha plantado alguns meses atrás. E ele começa a carta agradecendo a Deus por aqueles irmãos, porque ele plantou aquela igreja em 3 fins de semana e houve um grande avivamento ali. E aquelas pessoas se converteram e mudaram de vida e tiveram uma grande entrega a Cristo Jesus. E ele agradece porque nos poucos dias que ele passou ali, ele disse que viu a operosidade da fé deles, a abnegação do amor deles e a firmeza da esperança que eles tinham em Cristo Jesus. E ele diz que tudo isso aconteceu
porque eles eram escolhidos de Deus. E ele diz no versículo 4, reconhecendo, irmãos amados, de Deus a vossa eleição. E ele diz que podia reconhecer essa eleição, citando o versículo que eu vou pregar hoje, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E ele diz aqui, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Paulo, ao dar testemunho do efeito que o evangelho teve naquela igreja, a ponto de que qualquer pessoa pudesse olhar para aquela igreja e dizer, esses são eleitos de Deus. Ele dá a razão por que isso aconteceu. Foi a maneira como o evangelho chegou ali. E ali, ao dar esse testemunho maravilhoso, o apóstolo nos ensina como pregar o evangelho. Como pregar o evangelho? Ao explorar os resultados poderosos que o evangelho teve na igreja de Tessalônica, ele mostra que isso aconteceu por causa do poder do evangelho. E ele nos ensina, então, como pregar o evangelho. Em primeiro lugar, ele nos diz, use palavras. Como pregar o evangelho? Use palavras. Ele diz assim no início do versículo 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. Paulo diz que o evangelho não foi só mero palavrôrio, não foi só discurso, mas ele diz que o evangelho chegou em palavra. Ele diz que não chegou tão somente em palavra, mas se não chegasse em palavra, não chegaria de jeito nenhum. Porque o evangelho, irmãos, é uma boa notícia, que precisa ser proclamada, pregada e contada. Muitos pastores citam uma frase que eu nunca vi em lugar nenhum, escrito de Francisco de Assis dizendo isso, mas ele diz assim, Francisco de Assis dizia, pregue o evangelho sempre, se necessário use palavras. Besteira. É impossível você pregar o evangelho se você não usa palavras. Você pode até viver uma vida de testemunho e as pessoas perguntarem por que você vive assim. Mas para pregar o evangelho você precisa usar palavras, porque o evangelho é uma boa notícia. Ele é a mensagem de que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É por isso então que quando você vai pregar, você tem que dizer para o seu amigo pecador que Deus é santo e criou o mundo para a glória dele e nos criou para adorá-lo. Mas nós pecamos contra Deus e nós não servimos e nós não o adoramos e não fazemos dele a nossa prioridade. E porque não vivemos para ele, para glorificá-lo, ele então poderia nos corrigir e nos destruir e nos lançar no inferno da sua ira. Mas aí você ensina para os seus amigos em terceiro lugar, que ainda que seja justo e possa se vingar de nós, Deus é amoroso, Deus é gracioso, Deus é misericordioso. E ele mandou seu filho para morrer na cruz e pagar os nossos pecados. Você usa palavras, você diz que Deus é santo e deve ser glorificado, você mostra para o homem que ele pecou, está debaixo da ira de Deus, você fala do amor de Deus, que deu Jesus na cruz em nosso lugar. E aí, em quarto e último lugar, como nos ensinava o Stott lá no início, você diz aos seus amigos que eles precisam se converter. E conversão é arrependimento e fé, é se arrepender da vida de pecado que levavam e confiar em Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador, como o único mediador entre Deus e os homens, como aquele que deu a vida na cruz para pagar os nossos pecados, como aquele que é o Filho de Deus, o próprio Deus que nos amou e veio a este mundo nos salvar. Se os seus amigos se arrependerem e crerem em Jesus como seu único Senhor e Salvador, eles receberão a vida eterna, eles terão paz com Deus, eles serão reconciliados com Deus o Pai, eles serão declarados justos por Deus, adotados como filhos de Deus e viverão eternamente na presença de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que os pecadores só vão se converter se eles ouvirem o Evangelho de Jesus. Esse é o único meio que Deus estabeleceu
para a salvação dos seus eleitos. Certo dia, irmãos, o reverendo Charles Spurgeon foi pregar num grande auditório. E havia ali alguns homens fazendo uma reforma. E eles saíram para o horário do almoço. Mas sobrou um carpinteiro que estava sentado lá no chão, batendo a madeira num taco. E Spurgeon foi provar o som do auditório e repetiu o versículo que dizia: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E repetiu mais uma vez: Este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O carpinteiro que ouvia lá no fundo disse: eu sou pecador. Eu preciso de alguém que tire o meu pecado. O Cordeiro de Deus é Jesus. E ele se converteu ali, ouvindo o pastor citar um versículo no auditório. Reconheceu que era pecador e que Deus tinha mandado o Cordeiro Jesus para salvá-lo. Há amigos seus que andam totalmente longe de Deus. E eles só podem ser perdoados de seus pecados. Só podem ser reconciliados com Deus. Só podem ter a vida eterna se vocês pregarem o Evangelho para eles. Então, meus queridos amigos e irmãos, Deus nos chamou para pregar o Evangelho. Para que, se aprouver ao Senhor, nossos amigos, nossos familiares, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho reconheçam que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Portanto, abra a sua boca. Não tenha vergonha de Jesus, porque ele não teve vergonha de dar a vida na cruz por você. Que você, com alegria, diga ao mundo inteiro que você foi perdoado de seus pecados, que você tem a vida eterna, que você tem a paz com Deus, que ninguém tira você das mãos de Cristo Jesus e que todos os que estão ao seu redor podem ter essa bênção se arrependerem de seus pecados e crerem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Como pregar o Evangelho? Em primeiro lugar, o texto diz: use palavras. Você tem pregado o Evangelho? Como pregar o Evangelho? Em segundo lugar, o texto diz: dependa do Espírito. Como pregar o Evangelho? Dependa do Espírito. Paulo diz no versículo 5: porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo. Paulo, amados irmãos, não foi pregando no poder da sua capacidade, no poder da sua dialética, mas ele está dizendo que ele pregava na dependência do poder do Espírito Santo. Os tessalonicenses são gregos, os coríntios também são gregos. Paulo sai daqui de Tessalônica, passa em Bereia e de lá vai para Corinto. E os gregos amavam filosofia e amavam oratória. Mas Paulo, tal como fez aqui, ele diz em 1 Coríntios 2 que quando ele esteve lá, a minha linguagem não consistiu em linguagem persuasiva de sabedoria e nem demonstração de eloquência. Mas ele diz lá em 1 Coríntios 2:3 que a sua mensagem foi demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se fundamentasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Paulo era um grande intelectual, um dos maiores da história da humanidade. Mas ele sabe que se ele apresentasse o Evangelho como uma nova filosofia, talvez poderia chegar um novo filósofo que parecesse mais interessante do que ele e enganasse o povo. Então ele não podia apresentar o Evangelho como uma filosofia. Os gregos amavam oratória e belos discursos, mas ele não podia focar a mensagem no poder do seu discurso, porque poderia vir um orador melhor do que ele depois, e esse orador desviaria as pessoas. Então esse povo tinha que experimentar o Evangelho como uma demonstração do poder do Espírito Santo de Deus. E é por isso que ele diz a nós aqui, que o Evangelho não chegou tão somente em palavra, mas sobretudo em poder.
Paulo pregava no poder do Espírito Santo, ele era um homem de oração. Ele diz, sobretudo, em poder no Espírito Santo. Ele não pregou confiado no poder da sua dialética, não pregou confiado no seu conhecimento filosófico ou no seu conhecimento geral, não pregou confiado na sua oratória, mas ele orava e dependia do Espírito Santo, e quando ele falava, o poder de Deus se manifestava. Você percebia o poder do Espírito Santo, porque ele era um homem de oração. A Bíblia fala sobre isso em Atos 4:33 também, que diz, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia abundante graça. Aqueles homens falavam no poder do Espírito Santo, e quando eles falavam, a graça de Deus se manifestava, e o povo de Deus era abençoado, porque eles dependiam do Senhor quando pregavam. Eles não dependiam de sua filosofia, nem somente de sua eloquência, mas eles eram homens de oração e eles dependiam do poder de Deus. Se eu e você quisermos ser usados para pregar o Evangelho, irmãos, nós temos que ser homens e mulheres de oração. Sabe por quê? Presta atenção aqui. Você não tem o poder de mudar o coração de ninguém. Você não muda nem seu próprio coração. É por isso que, se você quer pregar e tem esperança que Deus vai te usar, você precisa orar. Você precisa clamar a intervenção de Deus. Você tem que dizer, Deus me abençoa quando eu pregar o Evangelho. Se você está pensando em pregar para alguém lá no seu trabalho, você tem que orar, Deus tem misericórdia dessa pessoa, Deus salva essa vida, Pai. Me usa para falar de Jesus para ela, e você ora antes de falar. E você ora por essa pessoa, e se ela está triste, chorando, desesperada, você fala, deixa eu orar por você. E você ora por essa pessoa e consola essa pessoa. E vai falar para ela, lance os seus problemas em Jesus. Ele morreu para pagar os pecados daqueles que nele creem. E você então ora. E quando você ora, você vê o poder de Deus agindo. O grande reformador Martinho Lutero tinha como lema da sua vida, para preparar a sua pregação, duas palavras em latim: orare et labutare. Isso significa oração e trabalho. Antes de se casar, Lutero orava 1 hora todos os dias. E quando ele tinha que enfrentar algum grande debate, porque a igreja romana perseguia muito, ele chamava o seu colega Philippe Melanchthon e dizia, Melanchthon, você acorda cedo, amanhã eu vou ter uma grande batalha espiritual, então me acorde 1 hora mais cedo, para que eu ore 1 hora a mais, para que o diabo não tenha vantagem sobre mim. E aí você se pergunta por que Lutero conseguiu ser usado por Deus para enfrentar o Império Romano Germânico, o Imperador Carlos V, o Papa e o mundo inteiro. É porque ele era um homem de oração. Ninguém podia resistir um homem que vencia na presença de Deus, de joelhos. Se nós queremos pregar o Evangelho, nós precisamos ter comunhão com o Senhor. Nós temos que estar cheios do Senhor. Como nós vamos falar de um Senhor que nós não nos relacionamos com Ele? Como nós vamos falar de um Senhor que nós não amamos, que nós não temos intimidade com Ele? Como nós vamos falar de um Senhor a quem nós não confessamos os nossos pecados, a quem não adoramos todos os dias, em quem não confiamos para viver? Então, se você quer ser um evangelista usado por Deus, você precisa consagrar a sua vida ao Senhor. Você precisa investir na sua vida devocional. Você precisa orar todos os dias. Você precisa estudar a palavra. Você tem que adorar a Deus. E você tem que buscar o enchimento do Espírito Santo na sua vida. Dependa do Espírito Santo de Deus. Ah, meus queridos amigos e irmãos, o grande pregador Charles Spurgeon dizia que, quando ele ia pregar, ele dizia o seguinte: eu preguei como se tudo dependesse de mim, mas eu orei como se tudo dependesse de Deus. Então ele dizia, é impossível você persuadir os homens se você
não dobrou os seus joelhos e esteve na presença do Senhor antes de trazer a palavra de Deus aos corações. Orei como se tudo dependesse de Deus. Preguei como se tudo dependesse de mim. É por isso que ele subia os degraus do seu púlpito, dizendo: eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo. 15 vezes ele dizia: eu creio no Espírito Santo. E quando subia para pregar, pregava na dependência do poder do Espírito Santo de Deus. Você precisa entender o que Jesus disse: sem mim você não pode fazer nada. Eu sou a videira, você é o ramo, você tem que estar ligado em mim. Quem está ligado em mim dá muito fruto. Ele diz: porque sem mim nada podeis fazer. Se você quer se tornar um evangelista e uma testemunha viva de Jesus, você tem que voltar ao primeiro amor. E você tem que consagrar-se em sua vida de oração. Que Deus renove sua vida de oração. Amém, varão? Que Deus renove o primeiro amor do seu coração. Amém, minha irmã? Que nós tenhamos frequência na sala do trono. Que nós sejamos homens e mulheres que clamam o poder de Deus, experimentam o poder de Deus em sua vida e em seu ministério. Em nome de Jesus. Amém. Você tem pregado o Evangelho? Pastor, como pregar o Evangelho? Em primeiro lugar, use palavras. Em segundo lugar, dependa do Espírito. Mas como pregar o Evangelho? Em terceiro lugar, o texto nos diz: pregue com convicção. Pregue com convicção. O apóstolo diz: porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo. E agora ele diz: e em plena convicção. Plena convicção. Essa expressão no grego, amado irmão, significa literalmente certeza indubitável, firmeza inabalável, plena convicção. Paulo crê no Evangelho. O Evangelho mudou a vida dele. Ele foi salvo por Cristo Jesus. Ele não prega de maneira displicente, mas ele prega como quem crê. Ele prega de maneira apaixonada, porque ele era inimigo de Deus. Ele perseguia a igreja de Deus. Ele encontrou Jesus no caminho de Damasco e a vida dele foi transformada. Paulo acreditava no Evangelho. Ele pregava com paixão. Ele pregava com todo o seu ser. Ele pregava com plena convicção. Se você for ouvir um pregador que ele fica olhando assim: meus irmãos, eu acho que nós temos que pregar o Evangelho. O que vocês acham? Vamos pregar ou não vamos pregar? Você fala: dá licença! Nem ele acredita no que prega. Mas quando o pregador acredita na mensagem, meu irmão, você pode até não gostar dele, mas o coração esquenta. Você fala: ele acredita no que ele prega. Paulo pregou com plena convicção, porque o Evangelho mudou a vida dele. Irmãos, no século XIX, havia um grande artista que começou um espetáculo em frente a uma igreja presbiteriana lá em Inglaterra. E ele começou o espetáculo na hora do culto de manhã. E no espetáculo enchia. E na igreja tinha 5, 10 pessoas. E todo domingo o pastor foi vendo aquilo ali e ficou indignado. E aí um dia o pastor chegou para ele, o nome dele era Macready Garrick. Ele falou assim: Macready, tem alguma coisa errada aqui, rapaz? Eu prego a verdade e ninguém vem me escutar. Você prega mentira e todo mundo te escuta? Ele falou: pastor, isso é simples. É porque o senhor prega a verdade como se ela fosse mentira. E eu prego a mentira como se ela fosse verdade. Pá! Tapa na cara violento. Eu prego a mentira como se fosse verdade. E o senhor prega a verdade como se fosse mentira. Irmão,
É pecado entediar os outros com a palavra de Deus. É por isso que quando você está querendo dormir, eu faço assim, ó. Acorda! Porque a palavra de Deus não é tediosa. Então, se o pregador tem o objetivo de fazer as pessoas dormirem, ele tinha que parar de pregar. Porque a palavra de Deus é a coisa mais animada que existe. E se eu estou ouvindo a palavra de Deus, o meu coração tem que ficar empolgado. Eu durmo na frente da televisão, mas quando eu ouço a palavra de Deus, meu coração tem que fazer assim, ó. Tem que acelerar. Porque eu estou ouvindo o Evangelho de Jesus, que me salvou. Você acredita no Evangelho? Fala sério. Porque tem muita gente, amado irmão, que vive na igreja como se fosse um descrente. A pessoa vem à igreja no domingo, né? Ela faz aquele ritual, mas ela sai lá fora do portão da igreja, ela vive como se Deus não existisse. E aí, de repente, quando vem uma luta, o problema abate a vida dela, porque ela não crê no poder de Jesus. Então vem uma demissão, eu vou me matar. Minha namorada terminou comigo, eu quero morrer. E aí a pessoa perde o rumo da vida. Na prática, ela está demonstrando que ela não crê em Jesus. Que Jesus não é a alegria da vida dela. Porque ela não confia que o Senhor cuida dela, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Então, irmãos, não adianta dizer que eu venho para a igreja se eu não acredito no Evangelho. Para que as pessoas me ouçam, eu tenho que pregar com convicção. Certa vez o filósofo deísta David Hume, criador da filosofia do deísmo, que disse que Deus criou o mundo como um relógio e deu corda nele e deixou o relógio funcionando, tic-tac, 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 e agora nem Deus vem mais para poder consertar o relógio. O mundo que se vire porque Deus não intervém mais. David Hume, gordinho, assim que nem o pastor de vocês, foi visto correndo, né, um pouco mais que eu, correndo nas ruas de Edimburgo. Viraram para ele, doutor Hume, onde o senhor vai correndo desse jeito? Ele diz, vou ouvir o reverendo George Whitefield pregar. A pessoa virou, agora o senhor crê? Ele falou assim, eu não, mas ele crê. Quando a gente crê, até aqueles que não acreditam querem parar para ouvir a gente pregar o Evangelho. Você crê no Senhor? Você crê que o Senhor te amou e deu a vida na cruz para te salvar? Você crê que o Senhor perdoa todos os seus pecados? Você crê que o Senhor está cuidando de você? Você crê que ninguém te arrebata das mãos de Jesus? Você crê que você tem um lugar garantido do céu? Você crê que o Filho de Deus te amou? Então coragem, meu irmão. Levante-se. Viva como quem crê. E pregue o Evangelho. E seja uma bênção nesse mundo. Em nome de Jesus, amém? Que as pessoas digam, aquele ali é crente de verdade. Aquele ali crê no Evangelho que prega. Para pregar o Evangelho, nós precisamos acreditar no Evangelho. Que o Evangelho para você não seja uma mera religião, mas que ele seja a razão da sua vida, porque Cristo te amou e deu a vida na cruz para pagar os teus pecados. Como pregar o Evangelho? Pregue com convicção. Se eu um dia pregar como quem não crê, eu te dou autorização para você pegar a Bíblia e tacar em mim aqui no púlpito. Pode pegar aí no banco e jogar em mim. Porque se eu não acredito na mensagem, eu não tenho que pregar. Meu diácono riu ali. Nós temos que pregar com convicção. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, meu irmão? Mas como nós vamos pregar o Evangelho, pastor? Use palavras. Dependa do Espírito. Pregue com convicção. Mas como eu vou ter autoridade para pregar esse Evangelho, pastor? Em último lugar, o texto nos diz, viva com dignidade. O acessório para pregar o Evangelho, como eu vou pregar o Evangelho? Viva com dignidade. Paulo diz aqui, queridos irmãos e irmãs, nesse versículo 5 ainda, no final dele, vamos ler desde o início. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção,
assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Paulo, amado irmão, pregava o evangelho com seus lábios, mas vivia de maneira digna, de acordo com o evangelho de Jesus. A sua vida endossava a sua mensagem. A sua vida dava autoridade à sua mensagem. Paulo não pregava a mensagem angelical e vivia como se fosse um demônio. Mas ele pregava o evangelho e porque cria no evangelho, ele disse: tal foi o nosso procedimento entre vós. Ninguém podia falar nada mal de Paulo. E ele diz que vivia em santidade porque ele amava o povo de Deus. Tal foi o nosso procedimento entre vós por amor de vós. E ali, amados irmãos, não havia uma igreja estabelecida. Paulo, amados irmãos, vivia de tempo integral do evangelho. A igreja que ele estava plantando não tinha condição de pagar salário a ele ainda. Então ele era obrigado a fazer tendas. E ele disse para eles que podia até ter exigido a oferta deles, porque ele estava pregando de tempo integral. Mas como eles eram novos na fé, ele resolveu demonstrar amor para com eles naquele momento. E ele precisou trabalhar para pregar o evangelho. Ele diz no capítulo 2, versículo de número 7, ele diz o seguinte: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os seus próprios filhos. Paulo diz: eu fui uma mãe para vocês. Eu peguei vocês no colo e fiz carinho. Mesmo no primeiro dia que eu cheguei, eu podia ter levantado uma oferta e falar: vocês têm que ajudar a sustentar o trabalho. Mas como o trabalho estava começando, eu não exigi nada de vocês. Eu fui como uma mãe para vocês. Paulo deu testemunho de amor para com aquele povo. No versículo de número 11, ele diz assim, no capítulo 2: e sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Paulo diz: eu fui como um pai para vocês. Como pai, eu exortei vocês. Mas como pai, eu não só confrontei vocês nos seus pecados, eu consolei vocês. Como pai, eu admoestei, eu abri a Bíblia e disse: não vivam errado, andem direito, para que vocês vivam do modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Paulo foi como uma mãe que fazia carinho nos seus filhos, mas foi como um pai que confrontava, que ensinava e que aconselhava conforme a palavra de Deus. Paulo tinha um testemunho impoluto. Irmãos, o grande reformador João Calvino dizia que o evangelho não é a doutrina da fala. O evangelho é a doutrina da vida. O evangelho não é a doutrina da fala. O evangelho é a doutrina da vida. Nós precisamos entender, amados irmãos, que palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Não adianta eu pregar o evangelho na igreja se dentro da minha casa meus filhos acham que eu não sou um crente. Não adianta você ser o maior orador se dentro da sua casa sua esposa não vê Cristo em você. Seus familiares não veem você como uma pessoa transformada. Porque o que vai dar autoridade à sua mensagem é a maneira que você vive. Alguns anos atrás, irmãos, eu tive o privilégio de ganhar uma pessoa para Cristo Jesus. E depois de estudar a Bíblia em algumas oportunidades com aquela pessoa, eu perguntei para aquela pessoa: o que te motivou a vir para a igreja? Ela me disse o seguinte: o testemunho da minha sogra. Geralmente, as noras odeiam as sogras, né? Minha sogra é uma jararaca, você ouve isso muito, tem uma cascavel. Olá, gente, não se emociona muito não, a gente pode denunciar. Mas aquela pessoa me disse: minha sogra é uma santa. Eu nunca vi minha sogra
reclamar de ninguém. E ela me dizia, eu nunca vi minha sogra falar mal pelas costas de ninguém. E ela dizia, pastor, o testemunho da minha sogra me constrangeu tanto que eu fui obrigada a vir aqui perguntar para o senhor por que minha sogra vive desse jeito. E eu preguei Jesus para ela e ela se converteu no meu gabinete pastoral. E até hoje é uma crente preciosa que dá muito fruto para a glória de Jesus. O que as pessoas diriam do seu testemunho? Certa vez eu fiquei impactado quando eu vi o testemunho da filha do pastor Russell Shedd. Ela falou assim, eu sei que meu pai é pecador, porque a Bíblia diz, porque eu nunca vi meu pai pecar. Eu comecei a chorar, irmão, Senhor, eu não valho nada. Meus filhos já me viram errar muitas vezes. E a mulher dizia, eu sei que meu pai é pecador, porque a Bíblia diz. Porque eu nunca vi meu pai pecar. O que as pessoas diriam a nosso respeito? Sobre o nosso testemunho? Para adornar a doutrina do Evangelho, como diz o apóstolo Paulo, nós temos que viver uma vida digna. Para que as pessoas olhem para nós e digam, ali não vai um charlatão. O Evangelho na vida dele é verdade. Se você tem dado mau testemunho a alguém, que você se arrependa em nome de Jesus, amém? Se você fez alguma coisa errada contra alguém, peça perdão em nome de Jesus. Se arrependa e comece a viver como quem foi transformado por Cristo Jesus. Paulo, todas as vezes que contava o testemunho dele, ele dizia quem ele era antes de Cristo, como ele se encontrou com Jesus e quem ele se tornou depois que se encontrou com Jesus. Que as pessoas olhem para você e digam, esse é um cara transformado, essa é uma mulher mudada. E se a sua vida tiver autoridade, as pessoas vão parar para te escutar. E aí você vai ter oportunidade de ganhar almas para Cristo Jesus. Como você tem pregado o Evangelho? Cristo nos amou, irmãos, e deu a vida na cruz para nos salvar. O texto que eu li no começo do culto falava que os anjos anelavam perscrutar a bênção de pregar o Evangelho. Deus não deixou os anjos pregarem o Evangelho. Deus deu essa oportunidade para mim e para você. O privilégio de anunciar as insondáveis riquezas de Cristo. O grande amor que Ele nos deu. É privilégio seu. Você tem o privilégio de dizer aos seus amigos que eles podem ser perdoados por Deus, que eles podem ter paz com Deus, que eles podem ter a presença de Deus na vida, se eles se arrependerem de seus pecados e crerem no Salvador. Como então nós vamos pregar o Evangelho? Use palavras, dependa do poder do Espírito em oração, pregue como quem crê e viva de maneira digna. E a sua vida vai causar um grande impacto neste mundo. Eu termino essa mensagem com a citação do reverendo John Wesley, fundador da Igreja Metodista. Ele dizia, dá-me 100 homens que não temam a ninguém mais do que a Deus, que não amem a ninguém mais do que a Deus, e não temam a nada mais do que o pecado. E com eles eu vou mudar o mundo. E ele dizia, dá-me 100 homens que não amem a ninguém mais do que a Deus, e não temam a nada mais do que o pecado. E com eles eu vou mudar o mundo. E ele mudou o mundo dos seus dias. Ele ganhou milhares de pessoas para Jesus, porque pregou o Evangelho. E se levantaram mais de 100 homens e mulheres que amavam a Deus e odiavam o pecado. E foram um instrumento de mudança no seu tempo. Essa é a minha oração aqui na Unida. Deus, dá-me aqui 500 homens e mulheres que não amem a ninguém mais do que a Deus e não odeiem a nada mais do que o pecado. E com eles nós vamos ganhar São Paulo. Amém, meu irmão? Você crê? Que Deus faça de nós um povo que prega o Evangelho. Que Deus nos use para mudar essa cidade. Em nome de Jesus. Amém.